Bom dia, eu sou Aaron Pierce, executivo de operações da Aspen International e diretor nacional da Christian Halls Brasil. É um prazer estar com vocês para esse evento tão especial. Eu sou do Texas e lá nós temos uma saudação típica da região que vai assim: Howdy, y'all. Então eu gostaria que vocês repetissem: Howdy, y'all. Muito bom, agora estou sentindo em casa. Então, para quem quer saber, essa frase significa, em duas palavrinhas, significa Oi, como vocês estão? E é bem típica da nossa região. Pois, como vocês estão vendo aqui, eu sou casado com a Joyce há 22 anos e temos 6 filhos, pela graça de Deus. Formalmente, como foi mencionado, eu tenho estudado ciências políticas, engenharia aeroespacial e administração pública. Mas, informalmente, eu também gosto de estudar sobre história, teologia, formação de caráter e liderança. Eu tenho lecionado sobre liderança e também sou professor de taekwondo. Mas eu gosto muito de ensinar a palavra de Deus. Espero que as seguintes reflexões inspirem vocês a refletirem um pouco sobre a influência da sua inteligência. Neste auditório já estão reunidas mentes brilhantes, almas fiéis e corações corajosos. É provável que o QI coletivo seja suficiente para resolver grandes enigmas, como a reforma tributária, se existe vida extraterrestre e por que Palmeiras não tem mundial. Por quê? Não há dúvida do potencial das pessoas reunidas aqui. A questão é, o que fazer com toda essa inteligência? Depois de ouvir tantas palestras incríveis, como nós podemos impactar o mundo ao nosso redor e assegurar um futuro melhor para os nossos filhos? TDI, IA e IE são siglas que estão na moda. Exemplificado por este impressionante evento, o movimento da teoria do design inteligente tem força. Segundo uma pesquisa da Gallup, realizada no ano passado, 71% dos respondentes acreditam que Deus ou criou o mundo do jeito que está, ou conduziu um processo de evolução. Curiosamente, uma pesquisa semelhante, realizada em 2005, 71% também responderam que ciência e religião ou estão em conflito ou não têm nenhuma relação uma com a outra. Está claro que há interesse, mas não há consolidação de crença e compreensão a respeito da TDI. Seríamos sábios ao considerar a fala do Albert Einstein a respeito disso. A ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. A inteligência emocional, definida como a capacidade de perceber, usar, entender e gerenciar emoções com precisão, entrou em discussões científicas na década de 60, no século passado. Mas não ganhou popularidade até meados dos anos 90, com a publicação do livro de Daniel Goleman sobre o tema e sua importância para uma boa liderança. Nas últimas 3 décadas, o conceito de IE como um fator relevante para líderes, trabalhadores corporativos e casais tem ganhado muitos aderentes. Mas não há um consenso sobre o método nem como avaliar a IE de alguém. Mesmo assim, o conceito é propagado como se fosse um conhecimento já consolidado. Agora, sobre inteligência artificial, ela tem o potencial, sim, de revolucionar o mundo, desde aplicações nas ciências e no trabalho, até as salas de aula.
IA chegou como um maremoto. Nas ciências, ela vem apoiando a pesquisa. Uma pesquisa realizada recentemente, neste ano, pela firma McKinsey, mostra que mais de 75% das organizações estudadas já começaram a usar IA para alguma função no seu negócio. A adoção da IA traz mudanças para os humanos inteligentes. Por exemplo, mais colaboradores estão sendo treinados e redirecionados para outros cargos devido à adoção de IA. O avanço da IA generativa já está mudando as competências e algumas vagas no mercado de trabalho. Além de ciências de dados e gestão de processos, como é de esperar, também aumentou a procura por eticistas, interessantemente. No mesmo estudo realizado pela McKinsey, os 3 riscos principais da IA já reportados pelas empresas incluem erros, cibersegurança e violação de direitos de propriedade intelectual. Apesar de certos ganhos de eficiência, o monitoramento e gestão desses riscos representa um custo real de tempo e recursos, e um impacto em fluxos de trabalho. Precisamos, então, de prudência e sabedoria para manejar bem essa tecnologia. Como qualquer tecnologia ou ferramenta poderosa, como nós utilizamos esse poder vai fazer muita diferença. Como podemos lidar com a velocidade de mudanças propagadas? Quem vai informar nosso uso ético da tecnologia? Qual vai ser o impacto humano? Qual vai ser o impacto emocional e social? Pois no seu livro, Uma Breve História do Tempo, publicado em 1998, o renomado cientista Stephen Hawking reservou seu maior alerta à humanidade para a ascensão da inteligência artificial, dizendo que ela será a melhor coisa que já nos aconteceu ou a pior. Se não tomarmos cuidado, pode muito bem ser a última coisa. Seja nas ciências naturais ou sociais, ou no mercado, há um aumento crescente de interesse, publicações, pesquisas e práticas sobre essas áreas de inteligência. Certamente, esses conceitos estão impactando a sociedade. Mas como podemos garantir que esse impacto seja desejável ou positivo? Nós vivemos na era da informação, mas a informação ao nosso alcance, apesar de ser absurdamente abundante, é extremamente conflitante e enviesada. Como nós podemos confiar nas nossas fontes de inteligência quando elas estão cada vez mais distantes, desconhecidas e obscuras? Precisamos reconhecer que existe, então, uma paradoxia a ser resolvida. Enquanto a juventude se perde na tecnologia, bebendo de tudo que ela tem para lhe oferecer, nós temos um desejo profundo e crescente de deixar um legado, de dar continuidade a tudo que construímos ao longo das nossas vidas. Os jovens de hoje estão crescendo com uma realidade que ninguém já viveu. Eles têm dispositivos nas suas mãos que lhes dão acesso ao mundo inteiro e mais informações do que bibliotecas inteiras. Mas eles não sabem o que é uma verdade objetiva. Em quem eles podem confiar? Quem pode lhes dizer o que é a verdade? E nem como discernir fato e ficção. Segundo o PISA, administrado pela OCDE, 7 de cada 10 alunos brasileiros de 15 anos de idade não sabem discernir fato de opinião. Pior, como tem sido revelado nas redes sociais, a linha entre história e mito, real e surreal, fato e fantasia, não tem muito valor para eles, pois tudo é subjetivo e voltado para o prazer
e entretenimento. Será que é isso que eles realmente querem? Será que estão satisfeitos ou estão simplesmente adotando o padrão e a panaceia do mundo? Salomão, o rei de Israel, que reinou quase 1000 anos antes de Cristo, escreveu em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que Deus colocou a eternidade no coração de cada homem. Fomos desenhados por algo muito maior, algo muito mais consequente. Com essa afirmação, entendemos que há uma inquietude e insatisfação inerente em relação ao que este mundo nos oferece. Mas quando ainda somos jovens, nós não temos a sabedoria para enxergar além dos nossos próprios narizes, muitas vezes. A tendência para viver uma vida virtual não produz resultados saudáveis. Pessoas estão passando cada vez mais tempo na frente de telas e menos tempo tete a tete, trocando ideias, lendo a linguagem corporal e apreciando a presença de um ao outro. E há redes sociais e relacionamentos virtuais não nos satisfazem. São igual ao algodão doce, que cheira bom, mas que derrete na boca, deixando seu apreciador com calorias vazias e cáries nos dentes. Infelizmente, jovens especialmente estão acreditando na mentira de que agentes de IA podem ser uma fonte de consolo, sabedoria e companheirismo. Na realidade, o uso de IA para essas finalidades é correlato com uma agravação de fatores de depressão, solidão e dependência emocional da tecnologia. Por outro lado, quanto mais nós vivemos, entendemos nossa fragilidade e o quão curtas são as nossas vidas. Em algum momento, seja ao começar a ter filhos, seja ao realizar grandes projetos ou algum outro, o homem começa a entender que seu tempo é limitado e ele precisa construir um legado, algo que vai dar continuidade à vida que ele viveu, algo consistente com seus valores, suas paixões e suas crenças. O próprio Salomão lamenta em Eclesiastes capítulo 2, a possibilidade de ter que deixar tudo que ele construiu nas mãos de um sucessor tolo e incrédulo. Assim como Salomão, o homem entende que a vida é curta e passageira, como um sopro no vento, e que ele precisa repassar tudo que ele tem, seu conhecimento, seus recursos e seus sonhos. Senão, sua vida pode ter sido em vão. Mas nós também sofremos de um problema nessa era digital, assim como os jovens. Nós somos iludidos em achar que grandes grupos, canais virtuais e muitos seguidores e fãs são indicadores do legado que estamos construindo. Mas como aquele algodão doce, essa influência, seja qual for, vaporiza num instante. Como um fogo de palha, ela brilha por um momento e desintegra tão rápido quanto. Nisso podemos aprender de Jesus de Nazaré, que intencionalmente escolheu grupos pequenos, de 3 a 12, para revolucionar o mundo e regularmente afastou os grupos grandes, sabendo como separar o joio do trigo. Temos o desejo, sim, de deixar um legado, mas estamos enganados sobre os meios. Precisamos repensar nossa abordagem. Em vez de pensar grande, devemos pensar pequeno. Em vez de olhar para longe, devemos olhar para o nosso lado. No mundo globalizado, temos que cuidar da comunidade local. Precisamos dominar o real, o tangível, e demonstrar nosso amor e nossa competência para as próximas gerações. Se você acompanha Antônio Cabreira e seu canal Fé e Trabalho, talvez você tenha visto ele comentando sobre o seguinte episódio instrutivo. Nos anos 70, um grupo de jovens criticou Ronald Reagan
E o então governador da Califórnia, dizendo que ele não entendia a tecnologia da época. Reagan respondeu: vocês têm razão, nós não crescemos com essas coisas, nós as inventamos. Pois bem, na Aspen acreditamos que está na hora de construir pontes sólidas entre as gerações para resolver essa paradoxia da nossa época. Precisamos resgatar a mentoria individual e tutoria em pequenos grupos para formar a próxima geração de profissionais, cientistas e líderes. Sendo que cerca de 70% dos jovens cristãos que entram na faculdade hoje em dia se desviem da sua fé antes de se formar, nós precisamos mudar de rumo urgentemente. O conceito de mentoria tem sua origem há cerca de 1000 anos antes de Cristo, no mito grego de Homero, em que Odisseu, ao ir para a guerra, deixa seu filho Telêmaco sob cuidado do seu amigo mentor. Porém, a imagem contemporânea de um mentor como um conselheiro ou guia surgiu muito mais recentemente através do livro As Aventuras de Telêmaco, escrito pelo autor francês Fénelon, cerca de 1750. Fénelon pinta uma imagem de mentor como alguém bem mais velho que realmente cuida do jovem, Telêmaco, lhe dando conselhos sábios e o ajudando nas suas tribulações. A partir daí, o termo mentor entrou no nosso léxico como um guia confiável, experiente e sábio que investe intencionalmente no desenvolvimento de uma outra pessoa. O objetivo principal seria repassar o conhecimento ou inteligência necessária para viver uma vida bem-sucedida. Voltando ao rei Salomão, no seu outro livro, Provérbios, capítulo 9, versículo 10, ele escreveu: o temor do Senhor Deus é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Neste verso, Salomão usa 3 termos distintos, interligados e importantes para a nossa discussão sobre mentoria. Conhecimento é o acúmulo de fatos e informações por meio de intimidade ou aproximação. Entendimento envolve aprender o significado e a importância dessas informações. E a sabedoria é a capacidade de aplicar conhecimento e entendimento para fazer julgamentos e decisões sensatas, todas elas guiadas pelo temor ou reverência a Deus. À luz disso, podemos dizer que um mentor transmite muito mais do que conhecimento ou entendimento, mas sabedoria através de um relacionamento autêntico. É isso que nossos jovens precisam. Pode ser que você também precisa. Os judeus tinham uma frase que eu gosto muito e que nos dá uma noção da profundidade desse relacionamento que eles usavam sobre o relacionamento entre rabinos e seus alunos. Esteja coberto pela poeira do seu mestre. A figura do rabino ou mestre era essencial para repassar sabedoria, costumes, história e valores. Intimidade era necessária para não apenas transmitir palavras e realizar obras, mas para demonstrar valores e atitudes pessoais. Ao longo da história, outras culturas também entenderam a importância dessa relação. Por exemplo, dentre os gregos, temos uma das cadeias de mentoria mais consequentes da história, com Sócrates, Platão, Aristóteles e Alexandre o Grande. Em um período de 150 anos, de 470 a 322 a.C., essa linhagem de mentoria profundamente impactou o mundo e continua impactando ele. As ideias e realizações deles moldaram o mundo antigo e deixaram um rastro que permanece até hoje. Nossa compreensão da natureza humana, a ética e a metafísica
deve muito a esses homens. Sócrates foi conhecido pelas suas perguntas e debates, voltados à provocação dos seus alunos e ao pensamento crítico. Seu aluno mais promissor, Platão, fundou sua academia e influenciou a ética, justiça e o pensamento político. Por sua vez, Aristóteles, o grande aluno de Platão, avançou a filosofia além das ciências sociais e metafísica para ciências naturais e lógica. Por fim, Alexandre o Grande, mentoreado por Aristóteles na sua adolescência, tornou a Grécia a maior potência da era e conquistou um território enorme, contribuindo para a disseminação das ideias dos seus mentores. Na Bíblia, nós temos um belo exemplo do apóstolo Paulo mentoreando o jovem Timóteo no seu ministério pastoral e na expansão da igreja cristã nas décadas após Cristo. Hoje, na igreja cristã, o termo discipulado talvez capte a essência de mentoria. Nas ciências, o universitário e eventual médico Max Talmey mentorou uma precoce criança na ciência natural, física, matemática avançada e filosofia, desafiando e despertando seu crescimento intelectual através da sua amizade e a troca de livros. A criança era nada menos do que Albert Einstein. Como disse o Sr. Isaac Newton, se eu vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. Basta dizer que mentores podem ter um impacto profundo na vida dos outros e na história. Mas talvez você esteja pensando que você não é um Sócrates ou Paulo da vida. Não se preocupe. Pesquisas recentes nos dão alguns insights empíricos sobre o valor da mentoria, mesmo quando praticada por pessoas comuns como nós. Lembra da historinha do patinho feio, escrito por Hans Christian Andersen? O patinho nasceu dentro de um ninho de patos, mas ele não parecia com eles. O patinho foi zoado e criticado durante toda a sua infância pelos outros animais, mas quando ele cresceu, ele encontrou um grupo de cisnes. Essas aves reais o cercaram e o abraçaram. Esses cisnes mais velhos do que o patinho o ajudaram a entender realmente quem ele era, um lindo cisne. E ele chorou de alegria ao descobrir a verdade. Quantos de nós precisamos desse tipo de afirmação, orientação e acolhimento? Assim como na história do patinho, a mentoria contribui para a inclusão em uma comunidade, seja de profissionais, acadêmicos ou outra. Ela afirma o valor do indivíduo e o seu potencial para contribuir positivamente com seus dons e talentos. Quando o mentor mais experiente investe em alguém, a mentoria aumenta a confiança e a chance de florescimento do mentoriado. O efeito é ainda melhor quando a mentoria acontece presencialmente. Max Talmey, por exemplo, almoçava com a família do Einstein a cada semana durante 5 anos. Paulo levou Timóteo com ele nas suas viagens missionárias. É por isso que a Aspen também investe muito no florescimento de comunidades locais e presenciais. Alguém aqui é aluno universitário? Tem alguns aqui? Uma pesquisa da Gallup indica que a probabilidade de florescimento e sucesso profissional aumenta mais de 200% entre universitários que tiveram um mentor. A mentoria também contribui positivamente para o sucesso acadêmico e a saúde mental e aumenta a disposição de procurar ajuda quando necessário. Não só isso, mas a mentoria está positivamente correlacionada com a diminuição de estresse para os pais de alunos sendo mentoriados. Interessante. Assim, impactando o contexto familiar.
Nas ciências e medicina, alunos que foram mentoreados têm mais probabilidade de completar e publicar pesquisas de relevância. Ou seja, a qualidade de pesquisa melhora. Alguém está com sua atual organização ou empresa há menos de 5 anos? Ok? Pois com a mentoria, sua chance de permanecer na sua organização por mais de 5 anos aumenta de 32% para 68%, aumentando seu capital intelectual e social, além da sua produtividade. E quem aqui já exerce algum cargo de influência, liderança ou gestão? Vários, ok? Entre aqueles que servem como mentores, 97% citaram mais confiança, propósito e inspiração como líderes, demonstrando que até mentores crescem e desenvolvem novas perspectivas e habilidades no processo. Quando você investe em alguém, você tem a alegria e a satisfação de vê-lo crescendo e realizando seu potencial. Quer saber algo ainda mais interessante? Além de produzir esses resultados benéficos de impacto, a mentoria cria ciclos virtuosos, pois 89% dos que foram mentoreados dizem que querem mentorear a outros. É um efeito cascata de bênçãos. Brevemente, a mentoria bem feita pode ser descrita pela sigla CRIAR, da seguinte maneira: cocriação. O mentor não tem que ter todas as respostas. Basta estar disponível, comprometido e engajado. Junto com seu mentoreado, o mentor deve definir o objetivo, formato e frequência do seu tempo juntos. Segundo ponto, relacionamento. A mentoria deve cultivar um relacionamento autêntico e duradouro, construído com uma boa comunicação, vulnerabilidade e respeito mútuo, e encontros regulares. Terceiro, inspiração. A mentoria deve despertar sonhos e abrir novas possibilidades, ajudando o mentoreado a explorar seus interesses e expondo ele a novos conhecimentos e recursos. Quarto ponto, alvos. A mentoria deve incluir a definição de metas e planos de ação. Metas SMART, que são mensuráveis e que têm prazos bem definidos, tendem a ser cumpridas muito mais do que metas genéricas. Essa intencionalidade reforça o propósito de crescimento e realização, criando uma régua objetiva a ser utilizada para avaliar o progresso. E último ponto, relevância. O mentor deve compartilhar informações, perspectivas e experiências de alta relevância que contribuem para a jornada do mentoreado. Compartilhando seus erros e arrependimentos também faz muita diferença. Pois bem, depois de ouvir tantas palestras bem legais e brilhantes neste congresso, o que é que você pode fazer agora? Seja um mentor. Invista presencialmente em alguém ou em um pequeno grupo de pessoas. Pode ser um colega no trabalho, um sobrinho, um jovem na sua igreja ou o atendente no caixa do supermercado. Eu acabei de conhecer uma jovem hoje de manhã, quando fomos tomar café da manhã, de 19 anos, desabrigada, que veio de um outro estado, foragida da sua família, e que ela carece muito de alguém com sabedoria, com fé, com amor na vida dela. Hoje de manhã, antes de vir para cá. Compartilhe seu conhecimento, valores e paixões. Divide o seu tempo com pessoas que podem ser abençoadas, orientadas e encorajadas por você. Você não sabe por onde começar?
Poderia ser tão simples quanto marcar um café com alguém que poderia se beneficiar do seu tempo, ou tirar meia hora da sua manhã para conversar com a pessoa que está te atendendo na loja. Poderia convidar um pequeno grupo de pessoas para estudar um livro ou um assunto específico como a TDI, e manter encontros regulares. Na ASP, nós temos uma iniciativa chamada Christian Hall, que é uma comunidade de formação acadêmica em que alunos estudam à distância em universidades cristãs renomadas, mas participam de pequenos grupos de tutoria e mentoria presencial. Você poderia abrir um hall na sua comunidade ou servir como mentor em um que já existe. O que eu imploro para você não fazer é nada. Não seja negligente. Não passe esses 3 dias acumulando informações tão importantes e estreitando laços só para o seu próprio benefício. Não volte para casa com aqueles livros fascinantes só para curti-los sozinho. Vai além disso. Olhe ao seu redor. Quem você conhece que deveria ter participado desse congresso, mas não veio? Quem precisa de você, do seu conhecimento, do seu amor? No livro de Juízes, capítulo 2, na Bíblia, lemos sobre a geração de Josué, que foi fiel a Deus na sua maioria. Eles viram as pragas no Egito, atravessaram o Mar Vermelho, experimentaram a provisão de Deus no deserto e na conquista da terra prometida, Israel. Porém, apesar de tudo isso, eles não repassaram suas histórias e sua sabedoria à próxima geração. Essa próxima geração não conhecia a Deus e seus caminhos e começou a adorar ídolos. Ela sofreu castigo e derrotas por causa da sua ignorância e rebeldia. Tudo porque seus antepassados, a geração de Josué, não fez o seu papel de repassar o seu conhecimento e sabedoria. Que essa palavra seja uma advertência a todos nós, para que não percamos o que construímos nesta vida. Como disse Salomão em Eclesiastes capítulo 2, lembre-se do seu Criador, antes que seja tarde demais. Saiba que as palavras dos sábios são como aguilhões nos cutucando na direção certa. Sua sabedoria é como um prego bem fixado, proveniente do único pastor divino, nos ancorando a verdade em tempos difíceis. Você acredita na teoria do design inteligente? Você quer que outros também acreditem? Se algo vale a pena ser feito ou dito, vale a pena ser repetido. Seja um mentor. Construa conexões que continuem sua missão e valores. Invista sua inteligência em alguém ao seu redor e veja a diferença que isso faz na sua comunidade e em você mesmo. Deus abençoe vocês.